Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé, Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da graça eterna, do Evangelho eterno, do Evangelho de Cristo. Não é Evangelho, não é católico, não é carismático, não é religião, é o Evangelho de Cristo. O que é Evangelho de Cristo, pastor Elias Santos? O Evangelho de Cristo é aquele que não tem sacrifício, é aquele que não tem heresia, né? Não tem a mão de homens, porque religião é carne e sangue, religião é homens dominando, homens extorquindo, homens escravizando, né? Heresia, né? Tudo que não tem na Bíblia é heresia, né? Porque eu sou católico, nasci no catolicismo, vou morrer no catolicismo, isso é problema teu. Agora, você quer andar na verdade? Ande pela Bíblia, a palavra de Deus. É a bússola, é o manual do Filho de Deus, é a Bíblia. Então você vai ver, se está na Bíblia essas heresias que estão na religião aí, você quer continuar na mentira, isso é um direito seu, né? Seu pai nasceu na mentira, seu pai se criou na mentira, morreu na mentira, você quer? Isso aí é um direito seu, né? Muita gente diz, cada um tem sua verdade. Não existe várias verdades. João 8,32 não quer dizer isso. João 8,32 quer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falando para os fariseus, os líderes de religião, Jesus falando que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, que aquilo que ele está falando é a verdade, porque ele não cria. Jesus estava falando para os judeus que criam nele, né? Jesus estava falando para aqueles que criam nele, aqui os filhos, quem crê em Jesus Cristo é os filhos, né? Aqueles que não creem, aqueles que creem em Maria, José, Benedito, não são filhos de Deus, né? Olhe na Bíblia, seja inteligente, né? Por que não? Olha na Bíblia, se tiver na Bíblia, nós temos um lema, nós que fazemos parte do Evangelho da Graça Eterna. Se está na Bíblia, nós cremos, se não está, nós não cremos. Olha na Bíblia se tem missa de sétimo dia, orar por morto. Vê se Jesus mandou orar pelos mortos. Veja se Jesus mandou adorar a imagem de escultura. Veja se Jesus mandou fazer essas coisas que fazem aí. Isso aí foi criação da católica, da romana, né? A prostituta mãe. E aí as outras vieram, o time que está ganhando ninguém mexe, né? Se deu certo com eles, vai dar certo conosco. Aí embarcaram, né? Aí você quer continuar aí, é um direito seu, né? Direito seu, não tem nada a ver com o teu viver. Agora eu tenho que pregar a palavra de Deus, tenho que pregar a Bíblia, né? Para pregar a Bíblia tem que tocar nesses assuntos, né? Jesus sempre tocou nesses assuntos. Então, para pregar o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, tem que tocar nesses assuntos. Então, se eu me constituo amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo. As religiões é amigo do mundo, é amigo dos falsos prazeres, é amigo da idolatria, da feitiçaria, né? Jesus não era aplaudido, Jesus não era idolatrado, não era... Por quê? Porque Jesus pregava a verdade. E a verdade, ele sempre pregou, ele é a verdade, Jesus é o caminho. Onde é que na Bíblia tem pontífice? Qual Bíblia vocês tiraram isso? Na Bíblia evangélica, por isso vocês sempre esconderam a Bíblia, né? A luta de Roma, do catolicismo, a luta do catolicismo foi esconder a Bíblia, esconder a verdade. Aí veio Martim Lutero, traduziu a Bíblia e começou a espalhar,
a divulgar a Bíblia, a entregar a Bíblia, mandando. Aí pegaram, queimaram as Bíblias todas. Mas Martim Lutero insistiu, fez a reforma, deu direito aos padres de casar, que os padres não casavam. Por que os padres não casavam? A ganância ali, porque se eles casassem, todo o dinheiro, toda a fortuna que eles conseguissem, ia ficar para a família, né? A religião não queria, o líder da religião não queria que ficasse para ele, porque a religião é ganância, é dinheiro. É por isso que os padres não casavam. Aí veio Martim Lutero, veio outros, né? Foram queimados. Mas Martim Lutero fez a reforma, e a reforma luterana, e deu direito aos padres casar e tirou a indulgência, e vendia, quando morresse, tinha seu lugar reservado no céu, vendia, e quem já tinha morrido, quem estava aqui, ficava pagando para aquela pessoa sair do inferno e ir para lugar de descanso. Inferno é sepultura, né? Todo ser humano vai para a sepultura. Inferno quer dizer lugares baixos, sepultura, toda a carne vai para a sepultura, né? A religião cega teu entendimento. A religião cega teu entendimento para você não entender nada. Aí você não entende nada, você fica sendo escravo deles, né? A Bíblia diz: cegou o entendimento. Você não entende nada. Você se ajoelha numa imagem ali, você tem uma imagem num morro bem alto, você vai se arrastando. É analfabeto, que não tem conhecimento, é doutor, segue o entendimento. A pessoa estudou tanto, fez faculdade, mas o entendimento, a religião fechou o entendimento. Eu quero estar ministrando aqui sobre dar de graça que recebeste. Mateus capítulo 10, versículo 8. Vamos orar, daqui a pouco nós retornaremos lendo o versículo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Usa minhas pregas vocais, minha mente, meu coração, como o Senhor sempre tem feito. Usa-me para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Usa-me para a tua igreja predestinada e escolhida antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz. Usa-me como canal de bênção, porque irei usar a tua palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 8 diz: curai os enfermos. Lá na cruz ele deu essa autoridade. Curai os enfermos. A oração a Cristo, a fé verdadeira, não é a fé tola, a fé em imagem, fé em homens, a idolatria, não é essa fé, isso é uma fé tola. Agora, a fé perfeita, a fé verdadeira, a fé no que Cristo fez, não fé em objeto, não fé em holocausto, não fé em rituais, heresia, a fé em Cristo, a fé perfeita. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Se conta dedo aonde tem um lugar que não vai extorquir. Por quê? Prostituta mãe adulterou, ensinou as outras. Já pensou, irmão? Cartiçais de ouro e aquela coisa e aquele, né? E o povo aí na miséria. Isso é religião, irmão. É escravidão. Escravidão é tirar a honra. Ninguém tira, né? Só na mente. Agora, o mal disso aí é que muitos acreditam, né?
Em vez de adorar a Deus, adore só a Deus, a ninguém chame de Pai, só a Deus, porque Ele é o único Deus, Ele é o único Criador. Aí as pessoas ficam idolatrando homens, procurando, buscando uma ponte para chegar a Deus, buscando uma medianeira, uma mediadora, e vários deuses. Tudo isso veio de Roma. Trindade, livre-arbítrio, é o homem que escolhe. Que poder o homem tem, irmão? O homem escolhe uma mulher para casar, não dá certo, se separa. Que poder o homem tem de escolher isso? Livre-arbítrio é falso, irmão. Isso é fruto da religião. O homem escolhe Deus. Quem disse isso, irmão? Isso é heresia, não tem na Bíblia isso. As ovelhas de Cristo ouvem a voz dele e seguem. Os filhos seguem. Aqueles que não é filho, ele vai ficando para trás, vai ficando. Ele é o bom pastor. Jesus Cristo é o bom pastor. O único pastor. Ele é o bom. Existem os mercenários aí se fazendo de pastores, devido à ganância, querendo fama, Mas Jesus é o bom pastor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Antes da cruz, irmão, muita coisa. Antes da cruz, pecado, demônio e condenação. Depois da cruz, tetelestai, ficou na cruz cravado. Jesus se fez maldito para a sua igreja ser bendita. Nós somos crentes de Abraão, nós somos benditos. Nós somos benditos em Cristo. Nós somos justificados, o justo viverá da fé. Estamos falando aí estamos falando durante todo esse mês aí, falando sobre fé. Romanos 1, carta do apóstolo Paulo aos Romanos 1,17. Porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A igreja de Cristo, predestinada, escolhida, vive de fé, não vive de sacrifício, não vive de fazer reza por morto, não vive de indulgência, não vive de heresia, de holocausto, sacrifício de tolo, não. O justo vive por fé, a igreja de Cristo vive por fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Vivemos por aquilo que cremos. Nós cremos em Jesus Cristo, no Cristo ressuscitado, no maravilhoso, no conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. A nossa fé é em Cristo, não é em objeto, em pedaço de madeira, pedaço de gesso, Não, isso é maldito, até a telha que cobre. Isso é maldito, irmão. Por trás de imagem está demônios. Então, olha, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Olha aí, está vendo? A prostituta mãe de Roma adulterou tudo. Olha aí. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem nos vossos cintos, em vossos cintos. É o que eles têm, aquele cinto, aquele roupão, aquelas heresias, e o homem não pode casar, já que não pode casar, a necessidade não pode casar, e a miséria acontece, né, irmão? Você já imaginou, né? Um monte de homem ali, né, sem mulher, que mulher, Deus fez o homem para a mulher para o homem, né? Um monte de homem ali, você imagina a miséria que acontecia ali. Botava um monte de mulher junto, imagina a miséria que acontecia ali. Estava um monte de homem junto, imagina a miséria que acontecia. Distorcendo, porque Deus fez o homem para a mulher para o homem. Aí a religião distorce tudo, não vai desfazer as coisas que Deus fez. Deus mandou orar no seu quarto, aí eles vão rezar para o morto, eles vão rezar nos morros. Tudo que Deus manda, eles fazem o contrário. Isso é religião. Religião vai contra Deus. Religião vai contra os ensinamentos de Deus. Olha aí. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. É o mais que eles têm. Império, Vaticano, cheio de ouro, cheio de... né? Tudo.
riqueza maldita do sangue do inocente, porque começou isso aí, começou com o sangue do inocente, matando, queimando em praça pública. Todos que vieram antes de Lutero foram mortos, queimados em praça pública. Por isso tem aquele império é maldito, irmão. Tudo aquilo ali, toda aquela riqueza ali é maldita, aquilo ali foi fruto de derramamento de sangue do inocente. Aqueles que não criam, era torturado, era morto, era queimado. Então, irmãos, olha, nem alfoge para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcaças, nem bordão, olha aí, nem bordão, eles têm o bordão ali, ó. As pessoas não entendem, irmão. É muita ignorância. Por quê? Porque cegou o entendimento. Nem bordão. Porque digno é o operário do seu alimento. Digno é do alimento, se alimentar. Não acumular riqueza. Mas o que eles fazem aí? Por que não dava direito aos padres de casar? Porque quando os padres morressem, toda a riqueza que ele tivesse, os bois, a terra que tivesse, ficava para a família. Mas a ganância maldita não tinha que ficar para o império lá, tinha que ficar para o Vaticano. Ganância, irmão, olha aí, olha. É contra a Bíblia. Contra a Bíblia. Tudo que eles pregam é contra a Bíblia. Olha aí. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retirais. E quando entrardes em alguma casa, saudai, e se a casa for digna, desça sobre ela e a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Olha, a igreja de Cristo, que não é as paredes, não é as catedrais, não é os cenáculos, ela leva a paz de Cristo. Ela leva a paz de Cristo, ela leva o que está escrito na Bíblia, não leva heresia. Leva o que está escrito na Bíblia, não leva mentira, não induz o povo ao erro, não afasta o povo de Deus, porque a religião afasta o povo de Deus com as suas heresias. Em vez de adorar a Deus, adora a rosa de Saron, vai tocar no manto, vai se ajoelhar diante de imagens, diante de homens, vai subir uma escadaria para agradecer a Maria, a José. O que foi que eles fizeram, irmão? Eles estão mortos, eles são criatura. O Criador é Cristo. Não vai servir a criatura, se vê o Criador. Quem morreu e ressuscitou foi Maria, foi José, foi Benedito, foi Pedro, foi Paulo, foi José. Quem morreu e ressuscitou foi Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele toda a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E se ninguém vos receber, nem escuta as vossas palavras, saindo daquela casa ou da cidade, sacudi, pois o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Está vendo? Eis que vos envio como ovelha ao meio dos lobos, porquanto sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Está vendo? A religião. Ele fez isso. Aqui é o próprio Jesus dizendo. Os religiosos, açoitaram Jesus, mataram Jesus, traíram Jesus. Agora por quê? Porque foi plano Deus, o maravilhoso, soberano, Deus forte, Pai da eternidade. Ele predestina, escolhe antes da fundação do mundo, e ele escolheu, é dele. Agora ele vem à terra, assume um corpo
e ele paga com a sua morte. Ele se entrega, ele vence a morte, ele vence toda a dificuldade, maldição. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele venceu por nós. Ele nos tornou bendito como o crente Abraão. Éramos malditos, ele nos tornou bendito. Olha aí. 18. E sereis até conduzido à presença dos governadores e do rei, por causa de mim, para lhe servirdes, como Paulo foi, né? Paulo foi levado aos governadores, tudo, mas Paulo declara no fim do seu ministério: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amém? Venceu o mundo. Paulo venceu o mundo. A religião não vence o mundo. A religião anda lado a lado com o mundo. A religião é mundânea. Religião é carne e sangue. Mas quando vos entregarão, não vos dê cuidado, como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então não tenha medo, porque a igreja pertence a Cristo, a igreja predestinada, então é Ele que se responsabiliza. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. É o Espírito Santo de Deus que vai falar. O Espírito Santo está falando por mim. Não é eu. É o Espírito Santo que está falando para a sua igreja. E o irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai e o filho. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Olha aí, odiado por todos por causa do nome de Jesus. Pegar o verdadeiro evangelho, você é odiado. A religião não prega o evangelho. Por isso que a religião acumula riqueza, escraviza o próximo, e não é odiado, porque religião é carne e sangue, religião é mundânea. Mas quando você prega o verdadeiro evangelho de Cristo, você é odiado, porque você prega a verdade. As pessoas estão acostumadas na mentira. Não, porque meu pai viveu assim, é tradição. Porque meu pai viveu assim, eu vou viver assim, eu nasci assim, vou morrer assim, problema é seu. Você nasceu na mentira. Teus pais viveram na mentira. E você quer continuar na mentira, isso é um direito seu. Agora, que a verdade tem que ser apregoada, tem que ser pregada, tem que ser. Porque a partir do momento que você ouve a verdade e você não crê, você não é mais inocente. Porque aquele que ouve a verdade e não crê, porque não é filho de Deus. Os filhos ouvem e seguem o pai. Você não pode dizer: eu não ouvi, meu Deus, eu fui enganado, eu não ouvi. Não, tem que haver um povo corajoso, a igreja predestinada, para pregar. Porque senão você vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não tem quem tenha coragem para pregar? Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós temos que pregar. Quando nós pregamos, os filhos, ele ouve o pai e segue. Aqueles que não é filho, eles vão ficar na mentira, na idolatria, na feitiçaria, porque o idólatra é feiticeiro. Aquele que adora imagem é feiticeiro. Nós temos que adorar espírito em verdade. E espírito em verdade não tem imagem, não tem nada. É crer, não por aquilo que está vendo. Eu estou vendo e essa imagem aqui eu estou crendo, não. Mas bem-aventurado aquele que não vê e crê. Nós cremos. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. O justo viverá por fé. Nós vivemos por fé. Nós cremos no que aconteceu na cruz, no sacrifício de Jesus. Amém? Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Então a verdade foi anunciada, não é a minha verdade. A Bíblia não foi eu que escrevi, não foi eu que escrevi a Bíblia. A Bíblia foi escrita,
foi escrita, é a palavra de Deus. Aí muitos ignorantes dizem, foi escrita por um homem e tinha que ser escrita por um cavalo, um animal que ia escrever a Bíblia. Foi escrita por um homem, mas foi Deus que deu a revelação, o homem escreveu. O próprio Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, ele leva o apóstolo Paulo até o terceiro céu. O apóstolo Paulo era um religioso. Ele diz, eu deixei a religião como esterco. Rasguei o diploma religioso, porque aquilo era esterco. E agora ele recebe o evangelho da predestinação, recebe o evangelho da graça eterna, e agora ele tem a missão de levar esse evangelho. E Deus escolheu, Deus é onisciente, onipresente. Deus escolhe a pessoa certa. Escolheu e no final ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Não é o homem que escolhe, é Deus que escolhe para sua honra, para sua glória, para o seu louvor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Continua nos dando coragem, Pai. O Senhor não nos deu o espírito de covardia, o Senhor nos deu o espírito de ousadia, de coragem para pregar a verdade. Pregar a verdade. Não estamos preocupados com prata, com ouro, não estamos preocupados com público, nós pregamos, quem convence é o Senhor. E aquele que vem, é aqueles que são filhos, aqueles que não são filhos, jamais eles nem ouvirão, quanto mais seguir, mas aquele que é filho, ele ouve e segue ao Pai. Pai, te agradecemos por esta mensagem. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Nunca se esqueça, a igreja predestinada, escolhida desde antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz, que o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.